Boa tarde, galera. Tá voando Plutão, Netuno, Urano. Professora Geomara. Vamos corrigir a atividade que ficou aí da interpretação textual dos infográficos. E lembrando que infográfico é um texto que a presença de imagem e texto escrito, ou seja, texto verbal e texto não verbal, para nos auxiliar na compreensão do conteúdo que ele traz, né? Então, isso é que é infográfico. Na página 14, antes de começar o estudo do conteúdo, vocês têm aí duas perguntinhas que podem ser respondidas até no módulo. Observe novamente os infográficos das páginas anteriores e explica. Que relação há entre eles? Qual a relação que há no infográfico que fala sobre a formação de ciclone, no infográfico que fala como se construir um infográfico? O que os dois têm em comum? Eles fazem uma explicação, usando texto e imagem. Ambos fazem isso. Onde poderiam ter sido publicados? Hoje, o infográfico ele pode ser publicado nos mais variados meios. Na internet, em livros didáticos, em jornais, em revistas e muitos outros espaços aí. Com que intenção eles teriam sido publicados? O primeiro, na intenção de nos mostrar, ou seja, de nos explicar como que um ciclone é formado, e o segundo, nos mostrar como que a gente produz um infográfico. A letra D ela é pessoal, então eu não vou nem comentar. E a questão 2, a foto desta página é o registro de um tornado no momento em que estava acontecendo. O uso de fotos de um fenômeno ou fato informa o leitor tanto quanto o infográfico a respeito do mesmo fenômeno ou fato? Pensemos bem, a gente pega uma foto, ela registra ali aquele momento, mas será que ela nos traz uma explicação a fundo do que está acontecendo, como mostra lá o infográfico do ciclone? Ele nos mostra passo a passo na sua formação. A foto não, ela não nos dá essa possibilidade. Então, há uma diferença aí na amostragem, ok? De olho na construção dos sentidos, página 15. Volte aos infográficos e faça uma leitura silenciosa de cada um deles. Que caminho você fez para ler cada um deles? Que parte você leu primeiro? Nós não temos os colegas aqui agora para compartilhar das informações, então a gente faz essa leitura aí só. Se quiser pedir ajuda aí aos pais, pode pedir. Então, o primeiro infográfico, dá para a gente perceber que por ele ser feito em blocos independentes, ele não nos dá um caminho exato de por onde começar a leitura. Eu posso começar pelo último bloco, pelo primeiro bloco, o segundo bloco, e eu vou compreender o conteúdo. Mas vai haver infográficos que, se eu não fizer uma leitura linear, eu não compreenderei, como é o caso do segundo infográfico, aquele que nos mostra como se constrói um infográfico. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Questão número 2. A notícia apresenta título e lead. O parágrafo que resume o fato abordado no texto. É possível identificar o título de cada um dos infográficos? Você conseguiu identificar? Se for, ou se conseguiu, quais são eles? Eu consegui aqui, O título do primeiro infográfico é De Olho no Ciclone, e o segundo, Como são construídos os infográficos. Os títulos são esses aí. Há um lead em cada um deles. Você consegue ver o lead? Qual é a função do lead? Lá, de certa forma, ele nos antecipa o conteúdo. O primeiro, entenda como se forma a ventania arrasadora que pode destroçar países e deixar um rastro de milhões de mortes. Esse é o primeiro
Lead do primeiro infográfico. O lead do segundo. Imagine se na página dupla anterior só houvesse ilustrações ou só textos escritos. Esse aí é o lead do texto 2. Agora imaginemos aí, se nós só tivéssemos um infográfico só com texto escrito ou somente com imagens, seria mais fácil compreender ou mais difícil? Pensem bem aí. Acredito que mais difícil. Que função os elementos que você identificou têm no infográfico? Qual é a função do título? Qual é a função do lead? O título ele anuncia para a gente o que vai ser abordado no infográfico. Já o lead ele explica o assunto que será abordado. Então, os dois têm uma função bem importante aí. De olho no ciclone, página 15. Nós vamos corrigir somente até a questão 3 nessa aula. Depois a gente faz a correção do restante. Então, De Olho no Ciclone foi publicado originalmente em um periódico voltado a alunos que estão se preparando para o vestibular. Guia do Estudante, Geografia e Vestibular 2009, edição 1, páginas 52 e 53. Preste bastante atenção aí no enunciado da questão. Com que intenção esse infográfico teria sido publicado? Observe que ele é voltado a estudantes de geografia e vestibular. Então, a intenção, já dá para a gente fazer essa inferência, é contribuir aí para ajudar os alunos a obter informações, sobre o assunto em que está pautado. Pronto? A intenção é informar os alunos sobre o assunto, ou seja, preparar esses alunos melhor para o vestibular, já que é um guia de vestibular. Que vantagens você identifica no emprego de um infográfico nesse caso? Qual é a vantagem? A vantagem ela é ter o conteúdo passado de uma forma rápida e sucinta, ou seja, de uma forma rápida e resumida que nos facilite a compreensão. É uma das vantagens aí do infográfico. Questão 2. Releia o parágrafo que aparece logo abaixo do lead. Qual é a definição de ciclone apresentada nesse trecho? O parágrafo que está abaixo do lead diz que ciclone é um fenômeno que ocorre sobre os mares quentes dos trópicos. Trata-se de qualquer perturbação atmosférica no centro, da qual a pressão é muito baixa, provocando ventos em grande velocidade. Essa é a definição de ciclone trazida aí no infográfico. Com que intenção o infografista, que é aquela pessoa que constrói o infográfico, teria escolhido mencionar o exemplo do ciclone que devastou a Índia nos anos de 1970? Qual foi a intenção? A intenção, galera, foi comprovar que os ciclones são de fato um fenômeno climático importante e perigoso que ocorre há tempos. Não é nada novo, não é algo novo, é algo que já é histórico, que já vem há muitos anos existindo. Então ele quis comprovar a partir do infográfico que ele existe de fato e como que ele é formado. Letra C. Nesse trecho, há uma referência a outro bloco de informações. O que há nesse bloco de informações e por que seria importante mencioná-lo? No bloco de informações do qual a letra C está falando, ela apresenta a escala de categorias que indica o quão devastador é um ciclone. Seja, a importância dessa escala é chamar a atenção nossa, enquanto leitor, de que, a depender da escala, aumenta-se ou diminui a devastação no lugar onde ele passou.
né? Quanto maior a escala, maior a devastação. Aí você analisa direitinho aí o gráfico para você fazer essa comprovação, ok? Terceiro, logo abaixo desse parágrafo, uma seta em cor laranja apresenta texto e imagem. O texto apresentado sobre a seta, reproduzido abaixo, aparece entrecortado por reticências. Por que elas foram usadas? Observe aí. A tempestade começa com um emaranhado de nuvens que gira de modo coordenado até virar uma espiral de nuvens. Olha a reticência aí cortando. Que forma o olho de baixa pressão no centro do furacão e ganha cada vez mais velocidade. Por que essa reticência ela foi utilizada aí? Para indicar, meu povo, que ele continua adiante e que foram repetidas no início do segmento para indicar que trata de uma continuação de algo que veio antes. Ou seja, para que as reticências elas são utilizadas? Para nos indicar que foi dito algo anterior a elas e que tem algo a dizer depois delas. Ou seja, é uma pausa, é um corte no texto. Algo foi dito antes e algo vai ser dito depois. Então, para que não seja dito tudo de uma vez, eles fazem esse corte usando as reticências aí. Letra B, para a gente encerrar essa primeira parte da correção. A seta em cor laranja, sobre a qual estão os textos e as ilustrações, tem uma função importante no infográfico. Qual é a função? Identificaram? A função, além de representar as mudanças sofridas pelas nuvens, que formam um emaranhado e vão se modificando até finalmente se tornarem uma espiral, essa seta ela mostra o sentido da leitura, para nos orientar a respeito da escala de destruição, apresentando abaixo dela e serve também como elemento integrador de diferentes componentes do infográfico, para mostrar o texto inicial, a escala, a ilustração que mostra o furacão por dentro. Então, essas setas elas vão nos orientando aí na leitura, embora eu não precise seguir o passo a passo nesse infográfico para que eu possa compreender, ok? Até a próxima aula com a correção do restante da atividade. Será postado aí no YouTube e vocês terão um link para o acesso disponibilizado lá no PCD. Boa sorte para vocês e até breve.